Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor, por mais essa oportunidade que nos concede nesta noite. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na Epístola de Tiago. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Oh Deus poderoso. Tiago, capítulo 4. Glória a Deus, Santo Senhor. Amém. Capítulo 4, vou ler do verso 8. Amém? Amém. Até o verso Glórias a Deus. 10. Amém? Glórias a Deus. Todos encontraram já? Aleluia. Tiago, capítulo 4, verso 8 em diante. Amém? Amém. Diz assim a Escritura Sagrada: Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Verso 9 diz: Afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Repita comigo em nome de Jesus. Humilhai-vos na presença do Senhor. Humilhai-vos na presença do Senhor. E Ele vos exaltará. E Ele vos exaltará. Amém. Pode sentar. Meu Deus, confia no Senhor. Aleluia. Irmãos, louvado seja Deus que nos impulsiona mais uma vez nesta noite a estarmos cultuando, glorificando, engrandecendo e exaltando o nome do Senhor. Nós sabemos que, ainda que às vezes nós, ainda por uma resistência, desejamos assim por algum momento até mesmo distanciarmos a casa de Deus por algum outro assunto, alguma coisa, que ficamos divididos. Nós sabemos que da parte de Deus a vida espiritual, ela é notoriamente uma vida que nos traz uma diferença total e absoluta quando nós andamos no caminho do Senhor. Aleluia. Eu estava aqui pelejando com Deus quando estava estudando essa palavra, e no bom sentido de pelejar, eu comecei a ver que existem coisas que nós queremos descobrir, queremos até mesmo saber de forma mais profunda, mas essas coisas estão mais do que reveladas na palavra de Deus. Mas em várias situações a palavra ela não abre uma revelação que possa nos ajudar. Então todo o tempo que nós precisamos é organizar a nossa vida espiritual. Porque quando você organiza a sua vida espiritual, você vai tendo uma vida crescente, galopante, ainda que você tenha algumas situações difíceis, é certo que você vai passar por ela, é certo que você vai receber a vitória. Por que eu digo isso, irmãos? Por muito tempo Deus usou alguns irmãos falando: se passares pelas águas, se passares pelo fogo, nada ali iria acontecer. Então isso é uma promessa de Deus, você sair ileso das situações, ainda que em muitas situações, às vezes, nos tragam consequências, não por causa de Deus, mas por causa da nossa própria rebeldia ou desobediência, como disse nosso amado irmão Douglas no concerto. A palavra dessa noite, ela visa mostrar para a gente, irmãos em Cristo, que nós temos que ter a devida sabedoria do que está acontecendo lá fora. Por quê? Porque quando você não tem a sabedoria do que está acontecendo no mundo, ao redor do mundo, você às vezes não consegue valorizar aquilo que está dentro da sua vida espiritual, que Deus tem feito uma obra gigantesca. Glórias a Deus. E aí nós precisamos entender a importância de digerir cada doutrina, a importância de digerir cada ensinamento, e esse ensinamento ser colocado devidamente no lugar correto. Por que eu falo isso? Porque, por exemplo, quando o Tiago está escriturando essa palavra, o Espírito Santo de Deus está dando para ele a orientação de tudo como deve ser colocado no seu devido lugar. E às vezes nós, assim, por uma forma de não prestar atenção, começamos a ver que as coisas estão fora do lugar, mas que elas precisam ir para o lugar. E aí, quando você começa a entender que os apóstolos, eles entendiam perfeitamente o que estava fora do lugar. E nós, às vezes, por muitas vezes, não entendemos. Isso traz o que para nós? Prejuízo para as nossas vidas. E nós então queremos
ocultar da nossa responsabilidade, ocultar, sabe, da nossa vida, da nossa direção. E eu comecei a perguntar a Deus, e a palavra de Deus nos mostra bem claro tudo quanto é necessário para que a igreja, os homens de Deus, o mundo, as pessoas possam compreender. Bom, se estamos dentro desse conceito da parte de Deus, temos situações difíceis, temos situações que são quase impossíveis de passar, mas pela fé nós podemos atravessar. Mas se na verdade nós não entendemos assim o benefício que é da parte de Deus em nossa vida, mas às vezes nos tornamos pessoas que somos pessoas assim tanto ingratas, pessoas que não ainda encontraram o entendimento de uma grandeza da parte de Deus que está sobre a nossa vida. Amém? Eu comecei a ler o texto, e o texto diz assim: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Nós observamos o seguinte, irmãos, dentro de um contexto da vida, do próprio texto, nós temos vários assuntos arrolados que fazem parte desse contexto que eu falei. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Por que nós devemos compreender essa palavra de chegar a Deus, irmãos? Porque é muito comum as pessoas não se chegarem a Deus com devido estreitamento, com a devida reverência, com o devido temor, que na verdade Ele mostra pela sua palavra e pede pela sua escritura. Então nem sempre a pessoa chega a Deus dentro de um entendimento ao qual fica bem claro que nós devemos homenagear a Deus de forma que as coisas sejam colocadas no lugar. Então, por exemplo, dentro desse contexto aqui, o próprio Tiago, ele fala através do Espírito Santo as razões do que ele está dizendo, chegai-vos a Deus, né? Então ele está dizendo na primeira razão, no 4:1, ele diz assim: de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Então, às vezes, irmãos, nós fazemos uso de um pensamento, uso de uma metáfora, uso até mesmo de algumas coisas excessivas. Mas o que nós devemos entender, irmãos, que esse homem aqui, ele tem uma experiência muito grande, porque quem fala com ele não é tão somente a capacidade intelectual dele. Quem fala com ele é o próprio Espírito Santo. Então ele desenvolve uma visão muito maior do que uma visão apenas de um homem intelectual, que tem uma certa eloquência, que tem uma certa compreensão. A visão aqui do apóstolo é muito maior. E por que eu quero dizer isso? Quando ele está dizendo dos prazeres da carne, quando precisa entender que ele está falando de uma situação que é muito grave diante dos olhos de Deus. Então as pessoas às vezes não entendem por que a prostituição é uma coisa muito grave diante de Deus. Porque o homem traz muitos problemas diante dessa prática, porque é uma prática carnal. Quando ele fala sobre isso, ele está querendo dizer o seguinte: as pessoas se apossam daquilo que há na pessoa, daquilo que a pessoa possui, mas não necessariamente ela ama a pessoa. Quem está me entendendo, de glória a Deus? Às vezes, um casal, um homem e uma mulher, é uma coisa muito séria você pensar da forma que eu estou pensando agora. Eu creio que você nunca tinha ouvido falar isso, o Espírito de Deus me deu essa revelação, porque em muitas ocasiões as pessoas falam assim: mas ele está em prostituição, tá? Você não vê gravidade nisso? A pessoa se apoia naturalmente naquilo que a pessoa pode proporcionar ou naquilo que a pessoa tem, mas ela não gosta da pessoa. Então você deve entender isso. Por que muitos casais eles estão apoiados numa situação de instabilidade e no mundo logo se dissipa? Porque estão apoiados nas questões que a pessoa tem. Um homem pode amar aquilo que a mulher tem, mas não ama o que a mulher. Você está entendendo? Uma mulher pode amar o homem, aquilo que o homem tem, no sentido de possuir, ou no sentido da questão física e biológica. Ela pode amar o sexo dele, mas não gosta dele. Um homem pode amar uma moça, a parte sexual dela, mas não gosta dela. Então, quando ele está dizendo aqui, de onde procedem as guerras, as contendas que há entre vós? São situações como essa, que às vezes a pessoa não entende. Não dá certo, não é que não dá certo. É porque a obra da carne ela é reprovada por Deus. Então, quando nós começamos a fazer uso disso, nós começamos a ver que muitas questões estão explicadas. E por que estão explicadas? Porque se você entende que às vezes a pessoa fala assim: ele está interessado no dinheiro dele, a moça mais nova, no velho. Às vezes não é nem isso, irmãos. Às vezes são outras questões. O velho, na verdade, não está interessado nem na moça, ele está interessado no que a moça pode proporcionar. Nem gosta dela, mas o que ela pode proporcionar de alguma forma ele gosta. Então, por que eu estou falando de uma forma mais dissipada, mais aberta desse assunto?
Porque, irmãos, quando nós lemos aqui, ele está dizendo aqui que há entre vós, de onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Por quê? Porque você reproduz sobre a face da terra, quando o homem não entende a Deus, questões que são muito profundas e nós devemos entender. Por exemplo, nós estamos agora numa situação ao redor do mundo. Então nós estamos aqui dentro da casa de Deus, glorificando a Deus, mas outras questões estão ao nosso lado. Nós saímos agora das questões carnais e estamos atualizando a nossa vida em Cristo. Nós estamos dentro do mundo, nós estamos dentro de um mundo em que estão se constatando que nos últimos anos nunca houve uma inflação tão alta como a inflação da Europa. Então há 29 anos não temos um resultado como esse. Nós olhamos e vemos o que? A intensidade de uma queda, de uma velocidade negativa sobre o mundo é tão grande que há 29 anos a Europa não experimentava uma inflação como essa. O Brasil, desde o ano de 2003, não teve uma inflação como agora nos últimos tempos. Então, quer dizer, desde 2003 nós estávamos numa relativa situação de conforto. Mas e agora? Desde 2003, são 19 anos. 19 anos que estávamos numa suposta quietude, mas agora estamos avançando na inflação. E que isso deriva de problema para nós? Irmãos, a pobreza tem avançado. E nós, como homens, aqui estamos vendo que o próprio texto que eu li é: chegai-vos a Deus e Ele se chegará para os outros. Porque quando nós chegamos a Deus, Deus nos dá uma atualização. E essa atualização começa a dar entendimento de que, olha, vocês estão sendo guardados uma inflação de quase, há 30 anos não tem esse resultado. Mas onde estamos? Na Europa. Mas o mundo precisa se atualizar disso. Nós estamos em questões em que a pobreza está aumentando demais. Hoje, por exemplo, 82% das pessoas do Líbano, 82% são pessoas pobres. Então as questões da pobreza, elas estão evoluindo, e elas vão trazer o quê? Um colapso. Quando o homem imaginar que ele vai sair pela esquerda ou pela direita, Deus fala: eu avisei a vocês. Eu avisei a vocês que haveria um cerco, sobre todas essas questões. Então, o que eu estou querendo mostrar aos irmãos, que as questões espirituais, elas estão muito ligadas a uma atualização. Você tem que entender o seguinte: olha, graças a Deus que ainda a pobreza, a miséria não chegaram na minha vida. Por quê? Porque hoje existe um estudo de aproximadamente que 263 milhões de pessoas, elas vão atingir a linha da miséria. 263 milhões de pessoas. O que equivale isso? Equivale, irmãos, uma Espanha, um Reino Unido, uma França, uma Alemanha juntas. Esses 4 países são naturalmente capacitados a produzirem aí 263 milhões de pessoas. E o que isso representa? São 263 milhões de pessoas que ainda não atingiram a linha da miséria e da pobreza. Mas eles estimam que nos próximos anos agora, no próximo ano agora de 2023, essas pessoas já estejam incluídas numa questão de uma ordem assim de, não digo nem de salário, de sustentação em torno de $1,90 por dia. Ou seja, eles fizeram na época da conversão, dava menos do que R$10 por dia para uma pessoa. Então, o que isso vai agregar? Nós já temos uma linha de pessoas que estão na linha da miséria no mundo. E esses 263 milhões somados, eles vão fazer uma totalidade de 863 milhões de pessoas na linha de miséria espalhadas pelo mundo. E o que isso tem a ver conosco? Irmãos, nós devemos ver que a graça de Deus tem nos sustentado. A graça de Deus tem nos preservado. A graça de Deus tem nos abençoado. E nós precisamos ver o quê? As vantagens de que é ter a Cristo Jesus. Porque eu poderia estar incluído nesses 863 milhões de pessoas que estão na linha da miséria. Ou seja, qual é o teu salário? Eu ganho menos de R$10 por dia. E isso nós devemos refletir. Por quê? Porque quando você vê o próprio apóstolo aqui, ele está revelando qual é o caminho. Ele está dizendo: olha, tem uma situação gravíssima com relação a essa situação do homem não perceber que a prostituição, ela traz uma ira de Deus. E quando isso começa a ser, na verdade, notado por nós começamos a compreender, irmãos, que existiam há mais de 2000 anos atrás entendimento: olha, se não estiver debaixo da graça de Deus, vocês vão sofrer os agravos que o mundo proporciona. Então, quando ele fala aqui, no verso 2, no contexto daquilo que eu estou pregando: cobiçais e nada tendes, matais e invejais, nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras,
nada tendes, porque não pedis. Pedis não receber, porque pedes mal, para esbanjares em vossos prazeres. Veja bem, irmãos. Deus, Ele permite que nós sejamos alegres. Ele permite que nós tenhamos um compromisso, que seja um entretenimento. Mas a palavra de Deus nos mostra, irmãos, que quando você quer esbanjar, você sai da linha territorial ao qual Deus estabelece. Porque Deus é um ser, irmãos, territorialista. Ele é um ser que diz aqui, em Jerusalém você tem que permanecer e fazer a minha vontade. E aonde isso vai, na verdade, no entendimento? Mas, amado irmão Douglas, o que ele colocou? Deus não é um ser que tem prazer em punir. Deus não tem prazer de fazer isso. Entendeu? Eu mesmo, às vezes, fico em situações que eu não tenho desejo nenhum de ter que pregar sobre algum assunto. Mas eu sou obrigado a pregar sobre aquele assunto. Por quê? Porque, na verdade, nós vemos que a organização de uma vida espiritual é você compreender a vitalidade da doutrina, a vitalidade daquele momento, daquilo que você faz. Porque às vezes a pessoa entra dentro de uma temperatura e ela não consegue entender, olha, você está esbanjando, está passando do limite. Uma coisa é você deixar a tua criança brincar, outra coisa é você, na verdade, deixar a criança passar de um limite. Porque tem coisas que fogem do limite, não tem racionalidade, ainda que a pessoa acha que tem. Você chega para o seu filho, ele tem 9 meses, não, tem 3 anos. O que você quer comer? Você quer comer miojinho, quer comer franguinho? A criança não sabe nada. Você tem que pegar e colocar para a criança, ó, isso que tem. E por que isso? Ele não consegue avaliar o que ele tem que comer de proteína, de carboidrato. Ele não sabe, você quer o quê? Então tem coisas que são um absurdo. Você quer comer o quê? Franguinho? Você não sabe avaliar isso. Mas, como, na verdade, às vezes não há devida sabedoria, com todo respeito, a pessoa comete vários gastos, vários erros, e a criança não sabe avaliar isso. A criança não sabe que ela precisa tanto de proteína, tanto de carboidrato, tanto de vitamina, ele não sabe. E a gente erra. Ele está dizendo aqui bem claro, ó, que as pessoas tomam atitudes que, na verdade, deveriam se afastar. O que Deus está mostrando nessa palavra é que existe, na verdade, muitas coisas que você precisava compreender. Por exemplo, um cidadão americano hoje ele consome 30% do seu salário só em alimento. 30% só em alimento. Então, o que eu vejo com isso? Eu vejo que há uma diferença entre aquele que, na verdade, sempre é um pouco mais ou menos abastado, mas quando diz que os ricos consomem alimentos, ele está dizendo que os ricos gastam só 7% do salário deles com alimentos. E os mais menos, como é que se diz assim, menos abastados, eles gastam 30% com alimentos. E o que eu quero chegar, irmãos? Eu quero dizer aos irmãos, na casa de Deus, nós devemos atualizar 2 dias. O homem de Deus deve ser sábio, como a mulher de Deus também. Então nós temos uma temperatura dentro da casa de Deus que ela nos obriga, sabe? Nos obriga a termos a devida sabedoria, como os nossos antepassados de 2000 anos tiveram para nos ensinar. Porque essa escritura aqui, ela foi feita há 2000 anos atrás. Então eles tinham total conhecimento da temperatura em que deveriam andar. E por que eu digo isso? Porque quando você fala, por exemplo, assim, mas pastor, como uma pessoa vai viver com $1,90, menos de R$10 por dia? Ela tem que pagar hospedagem, casa, ela tem que pagar gás, tem que pagar luz, ela tem que ter a sua movimentação. Como uma pessoa vai poder viver, irmãos? O que Deus está fazendo é levando o mundo exatamente para onde Ele semeou. O mundo está semeando uma distância de Deus. O que isso resulta? Considerando o interesse do apóstolo em nos ensinar. Por quê? Porque existem várias coisas, você já estão prescritas por Deus, e agora o que você quer? Só obedecer. O irmão Douglas, meu pastor, o presbítero Douglas, meu pastor Benedito, não tem mais que, na verdade, pensar, ou eu pensar. O que eu vou fazer? Você tem só que executar. Porque olha só, olha que coisa extraordinária dentro desse texto. Vamos lá no capítulo 4, mesmo capítulo, tá, irmãos? Vamos ler aqui o que ele já entende de uma vida. 4, 13 a 17. Vamos ver o que ele já pensa de uma vida 2000 anos atrás. Podemos ler? Amém. Então diz assim, ele pensando, tá? O título é a falibilidade dos projetos humanos. Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade e tal,
e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vós jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, isso está pecando. Veja bem, os projetos saem dos nossos corações, são projetos que são lançados de falibilidade. Por quê? Porque a pessoa se coloca como o próprio, cavalo vencedor. Na verdade, quem deve ser o guia da nossa vida, ainda que seja uma coisa óbvia, nós sabemos que muitas das vezes Deus não é o guia da nossa vida. Por quê? Porque nós colocamos a nossa capacidade humana, intelectual, na frente das coisas. O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte: você não sabe que você é simplesmente um vapor, uma neblina. Você não é nada para decidir, vou fazer, vou acontecer, vou comprar. Quem está dizendo isso é o texto, não sou eu. Estou apenas replicando aqui. Por que isso é importante, irmãos? Porque isso mostra a realidade do porquê que muitas pessoas entram num colapso espiritual. Porque elas começam a cavalgar espiritualmente, achando que eles são, na verdade, os próprios deuses da sua vida. E aqui ele está dizendo: você não passa de uma neblina. E quantas neblinas, irmãos, passaram por essa terra e que os homens julgaram que iam colocar as suas vidas no devido lugar. E por que eu estou desejoso que os irmãos compreendam essa palavra na mais absoluta paz? Porque, irmãos, quando você ouve uma palavra como essa, você começa a organizar a sua mente, você começa a ver que se você não estiver dentro do contexto da vontade de Deus, você vai sofrer como eu vou sofrer. Então não é uma questão de ameaça, é uma questão de um homem espiritual já entendeu: olha, se você não colocar as coisas no seu devido lugar, entender que você é um vento que passa e logo em seguida já não tem mais lembrança, porque muitas pessoas que pisaram nessa terra, irmãos, eles aqui fizeram um ouvido de mercador para essa palavra, tipo, entra por aqui, sai por aqui como nada. E nós temos a oportunidade de ver que exatamente o que Deus está nos mostrando para os dias presentes e para os dias futuros. Por que eu estou falando sobre isso, irmãos? Existe uma questão de discussão no mundo. Então, no mundo existe os milionários e existem os bilionários. Então, os milionários já fizeram várias vezes, em várias reuniões aí, de nível mundial, né? Em que os milionários deviam pagar 1% de imposto. E os bilionários deviam pagar 5% de imposto. Essa é uma situação que não prospera em lugar nenhum do mundo, exceto na Argentina, que me parece agora, por algum pouco tempo, eles aceitaram os milionários pagarem 1% de imposto, visto que a Argentina está indo de água abaixo, bancarrota, com muita inflação e outras situações de natureza humana, uma catástrofe, uma calamidade. A Argentina está caminhando para uma situação que eles nem sabem como mais deter aquela miséria, aquela pobreza. Então eles aceitaram lá fazer 1%. Mas no mundo, se esses homens aceitassem no mundo, os 5 continentes aceitassem, os bilionários fizessem isso, pelo menos 2 bilhões ou 3 bilhões de pessoas, elas não iam ficar numa linha de miséria como eles estão. Mas só que eles não querem compartilhar, eles querem continuar bilionários, querem continuar milionários, mas não querem pagar nenhum e muito menos 5% de imposto. O que isso mostra para a gente, irmão? Nós estamos do lado de uma situação de perversidade, de uma pobreza, de uma miséria galopante no mundo. E se nós não entendermos que o que Deus já faz por nós, é uma coisa extraordinária, magnífica. Quando o apóstolo está aqui fazendo alusão a esse assunto, ele traz, na verdade, a concepção do mundo antigo. Olha, eu vi, presenciei que o mundo é isso, e não tem outra coisa fora disso. E nós que estamos na casa de Deus, nós devemos entender que os projetos dos homens, eles já falavam em projetos de falibilidade, ou seja, o que eu acabei de ler são o quê? São exatamente projetos falíveis. E por que são falíveis? Está dizendo aqui, a falibilidade dos projetos humanos. Quando a pessoa começa a fazer um projeto, irmãos, que não envolve a Deus, é certo que aquele projeto vai falir. Concorda comigo, glória a Deus? Por que ele vai falir? Porque você colocou Deus de lado. E qual é o problema do mundo hoje? O problema do mundo é uma falibilidade total e absoluta, porque em todas as questões do mundo, Deus está sendo colocado de lado. E não é diferente por
pode, por quê? Porque se nós estamos na casa de Deus, irmãos, e começamos a colocar Deus dentro de uma conveniência humana, e você começar a reinar, irmãos, Deus não é, na verdade, o Deus da sua vida, você que se colocou como Deus. E por que isso é importante nós fazermos uma dissipação desse assunto? Porque às vezes nós estamos orando e as coisas não acontecem como a gente quer. Às vezes nós estamos jejuando e as coisas não acontecem como a gente quer. Irmãos, o que nós estamos vendo aqui é que mesmo os próprios apóstolos, eles sentiam, como nós também sentimos, a necessidade de nós organizarmos a nossa vida para que a nossa vida não entre num colapso. Muitos homens, irmãos, que estiveram sobre o púlpito, estiveram orando, falando de Deus, irmãos, eles entraram no mais total e absoluto colapso. Por quê? Porque, na verdade, irmãos, eles não tinham interesse na pessoa de Deus. A pessoa de Deus, o Eterno Santo, sabe? Eles tinham interesse naquilo que Deus pode proporcionar. Então Deus olha para todos nós e vê exatamente se você dobra os joelhos para a honra e glória de Deus, bendecendo, exaltando e bendizendo. Mas se você, na verdade, dobra, é porque você quer comprar sua casa própria. Você quer comprar o seu carro mais novo, você quer, na verdade, mobiliar a sua sala, você quer comprar outras coisas. Deus fala assim, ele não está interessado, sabe, na minha santidade, no meu poder, não consegue ver a minha glória. A pessoa está interessada naquilo que Deus pode proporcionar. Então, quando o próprio apóstolo fala que os homens buscam os prazeres da carne e eles ali vão receber naturalmente a agressão de Deus, porque isso é um projeto que denuncia que um agressor, que um infrator está andando sobre a face da terra. Qual é o objetivo daquele infrator? Aquele infrator não quer casar com nenhuma mulher, e nem aquela mulher quer casar com nenhum homem. Ela quer, na verdade, trazer uma vida a seu contento. Então Deus olha e fala assim, na verdade é um infrator, não é um adorador. E essa moça também é uma infratora, por quê? Porque ela não tem responsabilidade de querer casar exatamente com o homem para gerar uma família. Ela, na verdade, avalia até aquilo que o homem tem. Então nós devemos entender o seguinte: a geração passada, ela se repete hoje de uma forma, entendeu? Quase que a 100% até mais. E o que eu quero dizer para os irmãos entender essa palavra? Nós devemos entender o seguinte, irmãos: há muitos anos, aqueles que não fazem a vontade de Deus, eles são chamados inimigos de Deus. O que é um inimigo, irmãos? Um inimigo é alguém que você não deve deixar entrar no seu território. É alguém que você muito, sabe, pouco, às vezes nem olha, nem fala. Porque eu vejo quando Jesus estava na cruz do Calvário, o primeiro ladrão era notoriamente um inimigo de Deus. Quando o segundo ladrão se manifestou, não sei se vocês não lembram da pregação que foi feita, Jesus abriu e deu resposta, abriu os lábios, deu resposta para o segundo ladrão. Mas o primeiro ladrão era um inimigo. Então, quando nós temos na nossa vida espiritual o entendimento da parte de Deus, nós temos um Deus ciumento, irmãos. Por que eu digo isso? Deus é um Deus que não quer dividir você com nada. Nada, absolutamente nada. Porque se você realmente é uma mulher de Deus e um homem de Deus, você tem que dizer o seguinte: eu não posso me dividir. Por quê? Eu tenho um Deus ciumento. Isso mostra na palavra. E há 2000 anos atrás, o próprio apóstolo já definiu esse assunto. Ele definiu. Olha o que está escrito aqui no capítulo 4, no verso 4. Olha o que ele concluiu. Ele está falando para os cristãos também. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. O que Deus é? Territorialista. Ele é um Deus que quer você como uma mulher santa. Ele é um Deus que quer você como um homem santo. Ele não quer dividir você. Ele não quer que nada de um espelhamento ou de uma aparência mundana reflita na tua vida. Ele está dizendo que sois inimigo de Deus. Então, quer dizer, então eu não posso andar. Ainda que alguém diga, não, eu não posso andar com isso. Por quê? A Bíblia está dizendo, infiéis. Não compreendeis que a amizade com o mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, existem muitas coisas arroladas que nós devemos digerir, e às vezes parece uma coisa meio amarga, uma coisa meio assim, difícil de descer, e a gente fala assim, não acredito que seja isso tudo. Então, irmãos, nós olhamos aqui e vemos que, olha onde ele chegou à conclusão do texto: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Nós precisamos de um conserto aqui.
Qual é o caminho de chegar até Deus? Irmãos, o caminho é arrependimento. Aleluia. Deus tem uma sublime, sabe, magnificência espiritual. Então nós temos que entender o seguinte: nós estamos sendo protegidos, guardados e preservados, porque outros homens do mundo, outras pessoas, estão enfrentando um colapso, sabe, ao redor do mundo, porque elas não têm absolutamente nada, estão ameaçadas de ir para a linha da miséria total e absoluta. O que é miséria? Morar na rua e comer, pedir e viver por anos ali, e até mesmo muitos precisam se arrepender para que Deus resgate eles e coloque eles numa situação diferente. Graças a Deus não há entre nós ninguém, creio eu, numa situação como essa. Mas aí ele está dizendo no texto aqui, de uma forma muito gloriosa, por que você deve orar e deve compreender. Olha, irmã Marcela, é muito melhor que você, como jovem, passe horas e horas, sabe, se Deus determinasse para você 3 horas pela manhã, 3 horas à noite orando, do que uma vida como essa que eu acabei de projetar. Seria muito melhor. E por que nós devemos entender o texto para poder compreender assim o que o mundo é e o que nós estamos passando? Olha o que diz no verso 9: afligi-vos, lamentai e chorai. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Irmãos, nós somos mais do que abençoados. Nós somos mais do que ajudados. Porque poderíamos estar numa situação, sabe, migratória espiritual, e por lá ficaríamos mesmo. Porque, por exemplo, nós vemos que a natureza concede aos pássaros, por exemplo, na América do Norte, no tempo de frio, eles não têm suficiência, sabe, de penas, nem de saúde física e biológica para poder morar nos Estados Unidos no tempo de frio. O que eles fazem? Eles migram para outros países. E quando chegam, por exemplo, no Brasil, na Argentina, no Paraguai, todo mundo conhece, esses pássaros não são daqui. Todos os anos eles vêm aqui. Por quê? Porque a vida deles lá é uma vida tranquila quando está no verão. Mas quando eles precisam, na verdade, de um novo lugar tropical, para onde eles vêm? Vêm para a América do Sul. Mas só que às vezes estão chegando numa situação tão difícil que algumas lagoas na América do Sul já secaram. Então quando eles chegam aqui, eles vão ter que se virar para se alimentar. As aves migratórias. O que eu quero dizer com isso? Nós, graças a Deus, irmãos, estamos na casa de Deus, nós devemos entender o seguinte: quando ele está dizendo aqui, afligivos, lamentai e chorai, converte o vosso riso em pranto, nós temos que ter a temperatura, irmãos, que a irmã Viviane, graças a Deus, com seus filhos, está almoçando, está jantando, tomando café. Mas nós temos que colocar no nosso coração que outros quase aproximadamente 1 bilhão de pessoas, irmãos, eles não têm essa tranquilidade. Eu sei que, na verdade, eles estão ali por alguma coisa que Deus permitiu. Mas nós devemos entender o seguinte: o mundo está apertando cerco, irmã Flávia. O mundo já não é mais o mesmo, irmão Osmar, irmã Kelly, não é mais o mesmo. Então, quando eu estou orando e que eu estou lá, sabe, fazendo as minhas refeições, eu devo olhar milhares e milhões, pelo menos 1 bi, de milhões de pessoas não têm o que nem comer. Senhor, damos graça, te damos graça. Porque às vezes a pessoa pega, come e nem está aí. Por quê? Porque não tem uma atualização espiritual. Esse texto, ele visa mostrar humilhados na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Porque às vezes a pessoa conquistou alguma coisa, que é uma coisa que qualquer ímpio pode conquistar, que nós falamos assim, sabemos que Deus nos abençoa. Irmãos, mas da mesma forma que você conquistou uma casa, um ímpio também pode conquistar uma casa. Às vezes você conquistou uma casa, mas um ladrão também conquista uma casa. Se é roubado ou não, mas ele conquista. Eu não estou falando de ser abençoado ou não, estou querendo dizer da conquista. Então nós estamos dentro da casa de Deus e às vezes eu sinto que tem uma certa distância de compreensão. Eu sinto tipo assim, que há uma segurança muito grande nos pés, nas mãos, quando na verdade não tem nada seguro. Porque os decretos de Deus, irmãos, eles são tomadas, decisões do céu todos os dias. Todos os dias eles são perfeitos. Eles tomam decisões de quem vai e quem não vem, quem vai ficar doente e quem na verdade não vai. Porque de um dia para a noite a história da pessoa muda. Então eu estou querendo dizer para os irmãos o seguinte: esse exemplo da palavra mostra para nós o seguinte: o mundo todo está cercado de dificuldades. Agora, isso não quer dizer que toda essa suposta tranquilidade que o Brasil tem
até o presente momento, vai permanecer. Nós não sabemos o que pode acontecer nas Guianas francesas, nas Guianas inglesas, nós não sabemos o que pode acontecer na Argentina. Há pouco tempo atrás, não obstante muito tempo, talvez uns 20 anos, não sei, coisa assim parecida, nós tivemos a Guerra das Malvinas. Olha, o Reino Unido saiu lá do outro lado para vir fazer aqui a defesa das Malvinas, né? Guerra das Malvinas, daquela ilha. Então, o que eu penso com isso? Você que está dentro de casa, se observa bem, nossos irmãos estão aqui um pouco mais confortáveis. Eu sei que nós estamos em época de proliferação de bactérias, de vírus, doenças respiratórias, eu entendo isso. Mas, alguns atribuem que a imunidade, consoante a vacinação, ela está diminuindo, então agora alguns vão ter que tomar a última dose, ou reforçar, visto que ficaram imunizados por apenas 6 meses. Eu entendo isso. Mas, irmãos, entenda bem o seguinte: nunca houve no Brasil, sabe, ou no mundo, uma preocupação tão grande com esses vírus, que agora é o vírus mutante, agora é água, sabe? Você está vendo que existe uma situação que você e eu estamos sendo, na verdade, encurralados por uma situação. Porque os alimentos subiram um absurdo dos absurdos, e na verdade você tem uma inflação galopante, você tem um salário que não aumenta. E às vezes a pessoa ainda tem que enfrentar as outras dificuldades. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que nós devemos nos humilhar diante de Deus, agradecer, porque tudo que está na sua casa, irmãos, poderia ser uma 10ª parte, sabe, daquilo que você tem. De repente você fala, eu tenho isso tudo, tem, mas amanhã pode ser a 10ª parte, porque algumas pessoas que foram, na verdade, que migraram para esse mundo, considerando guerras, considerando outras catástrofes, outras situações, irmãos, muitas pessoas ricas, milionárias, que nunca imaginariam que iam morar nas ruas. Nunca imaginariam que iam perder suas contas bancárias, seus trabalhos. E agora, o que você tem? Agora eu sou um indigente. Por quê? Não tem mais nada. Eu tinha conta no banco e já não tem. Eu tinha um aparente, sabe, patrimônio, e agora não tem. Então Deus está dizendo assim, na sua palavra, humilhai-vos perante as mãos do potente de Deus. Isso é importante por quê? Para a nossa vida, pastor. Irmãos, entendam bem. Eu fico olhando Deus. E eu sei que Deus não muda os pensamentos dele. Ele anuncia apenas aquilo que ele é. Então, na palavra de Deus, está mostrando que esse homem, Tiago, ele está ensinando o seguinte: olha, eu vi muitas coisas que o meu irmão mais velho me contou. Mas todavia eu contemplei com meus olhos mudanças terríveis. E essas mudanças não foram proporcionadas, sabe, senão pela mão de Deus. Então, quem está movimentando o mundo em direção a essas dificuldades não é o diabo. Isso é consequência daquilo que o irmão Douglas fez uma exposição. O pecado, irmão, você pode pecar. Eu lembro que durante bastante tempo eu apanhei de Deus terrivelmente. Mas eu perguntava por quê? Eu entendia perfeitamente que o meu pecado fazia com que eu apanhasse. Então, na casa de Deus, às vezes eu vejo situações dos irmãos que não prestarem atenção, que devem ter a devida reverência, então não fazem algo como se fosse, sabe, alguém da sua parentela a Deus. Então depois as coisas começam a dar, o que eu fiz? As pessoas aparecem assim na televisão, eu não sei o que eu fiz para esse menino dar nisso que deu, eu não sei o que eu fiz para essa moça lá, irmã. Ô irmão, pessoa, você só pecou. Você foi uma mãe ausente, o que você fez de vontade, como uma tola, criou um tolo, botou o tolo no colo, e você pegou o tolo e falou assim, agora toma para o mundo. E o que está recebendo de volta? A tolice que você plantou lá atrás. Então, a pessoa não vai culpar Deus por isso. Então, nós que estamos na casa de Deus, nós devemos entender todas as coisas, atualizar todos os assuntos. Por quê? Porque da mesma forma que misericordiosamente aqui o apóstolo está dando que a gente faça um entendimento de não termos projetos falíveis, nós temos que estar aos pés de Deus, irmãos. Eu quero dizer aos amados irmãos que nem todo dia eu estou com a saúde espiritual para escrever, nem estou um pouco para orar, nem estou um pouco para ler. Você acha que eu digo, não estou, tem dia que eu não estou. Mas o que eu prefiro, como eu falei para a irmã Marcela agora, eu prefiro estar 10 horas de joelho do que está sendo, na verdade, motivo de opróbrio, vergonha pública, de outras coisas mais. Então, o que eu prefiro? Deus, aqui pode não ser, às vezes, não tão confortável, mas é melhor aqui, orando, jejuando, do que lá.
botar o Serasa. Por quê? Meu cartão, não paguei. E aí? Agora você está com 211% de juros. Quanto? Sim, o cartão hoje está dando mais de 200% de juros. Onde eu vou ficar? Aí eu olho para o presbítero Douglas e falo: olha, presbítero, fica em Deus. Olha, o pastor Benedito, não deixe de orar. Não deixe de orar. O que você faz? O pastor falou que a vida aqui fora, Deus está alertando que não ameis o mundo nem aquilo que nele há. Irmãos, quando eu vejo o sistema do mundo, eu vejo que é um roubo de colarinho branco organizado. Se atualiza um pouquinho. E por que eu digo isso? Porque quando nós recebemos o conselho de Deus, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Deus está querendo dizer o seguinte: quando você entender realmente quem é o mundo, você não quer que ele chegue nem perto de você, que nem respire sobre você. Por quê? Porque é uma fragrância, irmãos, maldita, maligna, em que a pessoa se faz de cego, porque na verdade o Satanás cega a pessoa, né? A Bíblia diz que o Deus desse cego cegou o entendimento dos ímpios. A pessoa anda como cego, e aí? Estamos te roubando noite e dia, e aí? Estamos tomando o que é teu, estamos escravizando. Botei 200% no Serasa. Quantas pessoas você botou? Botei 150 pessoas. E agora estamos com 100 e tantas mil pessoas em inadimplência. E aí você vai: vamos, eu quero ir para o mundo, quero ficar no mundo. Você entende porque o discurso de Deus é pesado, sério? Não ameis o mundo, nem aquilo que nele há. Por quê? Porque eles mataram pessoas inocentes. Porque muitas pessoas ficaram, sabe, repletas de dívidas. Eu mesmo vi isso. Uma certa pessoa que eu conheci há muito tempo, que era dono de uma corretora no Rio, aquele homem se suicidou dentro do banheiro. Aquele dia que eu cheguei, eu lembro, para entregar os boletos da aplicação da Concremate, e ali eu estava lá embaixo, e aquele monte de gente na rua duvidou 50, que a Flávia de repente até conheça, no centro da cidade, do Rio, e ali ninguém entrava no prédio. O que aconteceu? O Arnaldo Silva deu um tiro na cabeça. Era um homem riquíssimo, que andava de iates, que andava na Barra da Tijuca, mas ele não suportou o que teria que pagar, o que teria que explicar, sei lá o que ele fez no Banco Central. Qual foi a melhor forma que o Arnaldo fez? Pegou e deu um tiro na cabeça. Finalizando esse assunto aqui, eu quero que os irmãos compreendam que toda essa situação é muito oprimente, sabe? A situação da carestia, a situação do desemprego, a situação do empobrecimento. Nós estamos na casa de Deus e devemos entender o seguinte: nós temos que seguir o que está escriturado na palavra, e não o que a gente quer. Porque se for para você seguir o que você quer, ou eu seguir o que eu quero, Jesus Cristo morreu à toa. Por quê? Não precisava ele morrer para eu seguir isso aqui, é só deixar escrito. Deus está falando aqui: humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Às vezes você está aí, você vai falar assim: mas pastor, qual é a minha saída? Irmãos, a saída, coloque bem na sua cabeça. A saída é você estar aos pés de Deus. Aleluia! Em obediência a Deus. Porque muitas pessoas, milhares de milhões de pessoas, se estivessem aos pés de Deus, elas não teriam, sabe, sido abordadas pela permissão de Deus de chegar ao lugar onde elas estão. Porque alguém que estivesse aos pés de Deus e sofresse as maiores humilhações e entregasse a vida a Deus, não estaria agora dentro de um hospital nas últimas horas, se assim tivesse seguido o exemplo de Ezequias, que pediu a Deus e Deus lhe deu mais 15 anos de vida. Se você olhar bem, tem pessoas dentro do presídio sendo mulheres e homens. O que é melhor para aquelas moças e aquelas mulheres? É melhor estar aos pés de Deus, louvando a Deus, agradecendo a Deus, do que fazendo coisas erradas. Então nós estamos na casa de Deus, Deus entendeu o seguinte: Deus está dizendo que vai nos exaltar. O que ele está querendo dizer? Eu vou abrir as fronteiras. Eu vou alargar para que vocês sejam abençoados. Eu vou trazer para vocês uma nova história, porque eu posso trazer. Mas eu já não posso trazer essa história para o mundo. Por quê? Porque o mundo não me enxerga. Porque as pessoas estão morrendo de Covid, Está todo mundo na fila e desejando: eu quero que meu irmão fique vivo. Eu quero que a minha mãe fique viva. As pessoas às vezes não analisam: não, você quer que seu irmão fique vivo para quê? Para ele vir para casa, para ficar com a gente. Agora você coloca bem na sua cabeça. A pessoa quer que ela venha para casa e fique em casa. A pessoa nunca fala: eu quero que ele venha louvar, engrandecer, exaltar e ser um servo de Deus. O propósito de Deus não é salvar ninguém no hospital, irmãos, que a pessoa não quer nada, a vida vai se continuar podre, e a pessoa, você vai dar uma aquecência. O que você quer? Eu quero só que ela seja. Não, está errado. Nós, como cristãos, eu sempre peço que Deus dê graça
que sai do hospital, que faça a vontade dele. Mas eu acho que Deus não tem prazer na vida de ninguém que seja um pecador, que seja um inimigo. Deixa eu perguntar assim, pastor Benedito, o senhor gosta dos seus inimigos? Ele pode falar para mim, pastor, eu tolero talvez, se eu tivesse, por exemplo, que tem algum inimigo. Eu tolero, mas ninguém quer. Pastor, você acha que você quer ter inimigos? Eu também não quero ter. Mas eu tenho algumas coisas que eu tenho que administrar. Na nossa vida é assim. Quando nós olhamos para essa escritura sagrada, eu vejo esse homem com uma sabedoria e compõe todas as coisas no seu devido lugar. Ele está querendo dizer dessa forma muito gloriosa: os projetos dos homens que não envolvem a Deus são falidos. E se você tem um projeto, se você tem algum problema, se você tem uma dificuldade, que esse assunto não envolve a Deus, irmão, não fica nem preocupado se Deus vai responder ou não. Aqui está dizendo, uma vez que nós não envolvemos a Deus nos projetos da nossa vida, ele está querendo dizer, ó, vai falir. Por quê? Nós aprendemos, quer comais, quer bebais, faças tudo para a glória de Deus. As palavras do Deus.